Muito bem, estou aqui dentro do Trello para nós analisarmos aqui o nosso cronograma para o Pegasus, tá? Você deve ter percebido, né, que no seu Trello apareceram aí duas novas linhas. Apareceu essa linha aqui do Avisos Pegasus e essa linha do Product Backlog Pegasus, tá? Essas linhas devem ter aparecido aqui no começo, mas você pode movimentá-las, tá bom? Você pode movimentar as linhas do jeito que você quiser no seu quadro, tá? Eu não gosto do dicas de suporte aqui, eu queria que ele ficasse aqui, não tem problema. Gostaria que ele ficasse aqui e o aviso Pegasus ficasse antes do aviso da T2TI. Enfim, é você que vai organizar o teu quadro. O que você não pode fazer é alterar isso aqui, ó, essa descrição. Senão o robozinho que coloca os cartões no Trello não vai achar o seu cartão, a sua linha, né, no caso, e aí você vai perder algum cartão, tá? Então não modifique esses títulos, mas modificar a ordem das linhas você pode fazer, tá? Muito bem, então vamos aqui para o Product Backlog do Pegasus, né? Apareceram vários cartões, o primeiro dele, ele é chamado de T045, porque o último cartão do Fênix é chamado de T044, esse T vem de tarefa, tá? Nós tivemos aí 44 tarefas no Fênix e temos algumas outras tantas tarefas aqui na linha Product Backlog do Pegasus, tá certo? Perfeito. As 4 primeiras tarefas aqui do Pegasus têm a ver com os módulos de frente de caixa, tá? Que são os módulos PAF e MFE. Os dois principais objetivos aqui, nesses módulos, são focar no Flutter Desktop, ok? E ter um banco de dados local, para que nós possamos fazer sincronização com o banco de dados remoto, tá? Então, você vai ver o PAF sendo feito, vai ver o MFE sendo feito. Se você precisa do PAF, você vai ter o PAF. Se você precisa do MFE, você vai ter o MFE. Mas se você não precisa desses dois caras, você vai aprender o quê? Como usar o Flutter para desktop e como utilizar um banco de dados local e sincronizar com o banco de dados remoto, tá? Então, você pode usar esses conhecimentos em outros módulos, tá bom? No caso do desktop aqui, nós vamos utilizar neste momento o Windows, que é a máquina que eu estou utilizando aqui. Eu não vou realizar teste nesse momento no Linux nem no macOS. Se você tiver esses sistemas operacionais, você pode utilizá-los, tá? Ok, então são os 4 primeiros módulos. Depois deles aí, tem o módulo administrativo. O módulo administrativo é onde nós vamos fazer o controle de acessos, o cadastro da empresa de novos usuários, o cadastro de configurações e essa parte do JWT. O JWT, né, que é essa questão da segurança dos tokens aí, ele já deve ser feito ainda este mês, tá? O nosso objetivo inicial neste mês era terminar ali os exercícios do Fênix e depois ficar só com o Pegasus, né? Mas nós teríamos que focar na parte ali da responsividade. Então, nessa parte da responsividade, se você vem acompanhando os últimos vídeos, nós encontramos ali o Flutter Bootstrap, você viu como é que ele funciona, mas nós precisamos realizar uma alteração no DER, né? Em cada campo do DER, nós precisamos colocar um novo comentário, tá certo? Que tem a ver com as colunas, né? A quantidade de colunas que nós vamos querer, dependendo do nome do campo, do tamanho do campo e tudo mais, tá? Então, como essa é uma alteração muito demorada, né? É uma alteração braçal e tem que ser feito com muito cuidado para que a gente não estrague o DER e aí as telas não fiquem sendo geradas de forma incorreta, tá? Essa alteração ela vai demorar mais do que o que nós prevíamos inicialmente. Mas é aquela alteração que vai ser feita e pronto, vai ficar de boa e os próximos módulos já vão ser feitos com essa alteração, tá? Depois dessa alteração no DER, nós temos que fazer uma alteração no gerador de códigos para ele gerar a tela ou as telas da forma correta já com a responsividade, tá? Ok, então como essa alteração demorada, né? Nós vamos passar vários dias aí, talvez 2 semanas, não sei, até ficar tudo pronto. Durante esse período não existirão vídeos mostrando isso, né? Essa alteração, porque não tem o que ensinar ali, né? É a gente colocando um novo comentário em cada campo do DER, tá? Por conta disso, nós, né, decidi aqui que nós vamos também fazer o JWT logo, tá? Vamos logo colocar a segurança nos servidores e no Flutter, e aí você já vê como é que isso funciona, tá? Então, em paralelo
com essa alteração que está sendo feita no DE, embora ela possa demorar um pouco mais, mas em paralelo a gente já apronta também esse esquema do JWT para você já ter o que estudar, já ter conteúdo, mais conteúdo lançado aí durante este mês, tá? E aí depois que a gente realizar toda essa alteração e regerar as telas do Fênix, né, a gente conclui o exercício do Fênix e vai também já fazendo algumas coisas para o Pegasus, tá bom? Muito bem, então o 48 é o módulo administrativo. Depois do 48 vem o EDI, tá? E essa aqui é a ordem que a gente tenciona em fazer os módulos, tá? Vários colegas mandaram sugestões para a ordem que nós deveríamos fazer esses módulos, tá? Termina primeiro os módulos comerciais. Faz primeiro o módulo bares e restaurantes, bicho, porque já fica o módulo completo, a gente já sai vendendo e tal. Não, termina primeiro o módulo contábil. Todos os módulos contábeis porque eles são os mais importantes. Enfim, nós tivemos várias sugestões, né? Então nós montamos aqui esse cronograma, essa ordem, seguindo uma lógica de ensino, né? Porque aqui nós temos que fazer o módulo em 6 linguagens, tá? Então, quando eu for fazer aqui o EDI bancário, eu tenho que fazer o EDI bancário em Delphi, depois em Java, depois em C#, depois em PHP, depois em Node, depois em Flutter. Mas não é só isso. Depois eu tenho que fazer a videoaula do Delphi, depois a videoaula do Java, a videoaula do C#, a videoaula do PHP, a videoaula do Node e a videoaula do Flutter, tá? Então não é nós não estamos apenas desenvolvendo um sistema, né? É um treinamento. E durante o treinamento é feito 6 sistemas são feitos aqui, na verdade, tá? Então, por conta da complexidade dessa loucura aqui, né, a ordem que nós encontramos, a melhor ordem dentro desse nosso esquema é esta que está aqui, tá certo? Mas nós agradecemos muito as sugestões que os colegas nos enviaram, tá? Muito bem, então vem aí o EDI bancário. Depois do EDI bancário vem o controle de orçamentos. Daí você pode ver que sempre tem um cartão para o DER e tem um outro cartão aqui com as características, né, os requisitos que vai ter dentro daquele módulo, tá? Depois dos orçamentos nós temos o inventário. Depois do módulo inventário nós temos o controle patrimonial. Depois do controle patrimonial vem a gestão de contratos. Daí vem o ponto eletrônico e a folha de pagamento. Finalmente nós chegamos no módulo contabilidade e conciliação contábil. Escrita fiscal. Aí vem o FD Contribuições, FD Reinf, Sintegra e MDFE e E-Social, né? Tem aqui a geração de arquivos e tudo mais e a questão do MDFE. Daí vem a agenda corporativa, a geração de etiquetas e o controle de precificação em gôndolas. Depois disso vem o WMS, o PCP, controle de frotas, gerenciamento de auditoria, gerenciamento de projetos, utilizando o PMBOK, né, as regras do PMBOK. Daí nós chegamos nos módulos que são os bônus lá, né, que é o administrativo da software house, o controle de bares e restaurantes, o módulo de bares e restaurantes e o bilhete eletrônico, tá? E finalmente tem esse último cartão aqui, que ele está por último aqui, mas não necessariamente significa que o que tem aqui vai ser implementado por último, tá? Que são os itens que nós falamos que nós íamos evoluir para o Fênix. Que evoluindo para o Fênix, evidentemente, serve para o Pegasus também, né? Que o Pegasus é a continuação do Fênix. Então, algumas coisas que estão aqui, elas vão ser feitas logo, bem no começo, né? Por exemplo, utilização do JWT, já vai ser feita esse mês, então a gente já vem aqui e marca esse cara, tá? Atualizar as versões dos frameworks. Se for possível fazer isso, né? A gente vai atualizar e vai marcar esse cara aqui. Geração de relatórios para cada linguagem no servidor, deve ficar bem para depois isso aqui. Paginação dos servidores com filtros mais elaborados, deve ser feito mais recente, mais antes, tá? Utilizar outro ORM no PHP, também deve ser uma coisa feita antes, tá? Breve. A gente não vai começar a desenvolver os módulos do Pegasus sem que isso aqui seja feito. Utilizar o módulos no Java, né, que é com o Java 9. Tem a ver com a atualização das ferramentas e frameworks para utilizar esse cara aqui, é uma coisa que vai ser feita também antes, tá bom? Enfim, essas coisas que estão aqui para a evolução do Fênix, né, embora seja um último cartão, esteja marcado como uma tarefa 099,
Boa parte dessas coisas que estão aqui, dessas características, serão implementadas logo, tá bom? Muito bem, essa daqui então é utilizar as normas da Lei Geral da Proteção de Dados, essa que tem que ser feita logo, né? Porque nós temos que analisar o nosso banco de dados para ver se ele está de acordo com isso aqui, se a gente tem que modelar de uma forma diferente, ter outras tabelas, sei lá. Nós temos que analisar essa lei aqui para que os nossos módulos já sigam, né, para que o nosso sistema já siga esta lei. Isso é uma coisa obrigatória, uma demanda legal, por assim dizer. Você chama isso de demanda legal, tá? E isso é algo que pode levar um certo tempo também, né? Nós temos que estudar a lei, analisar o banco, analisar como é que os módulos estão, tá? E depois a gente vai soltar uma videoaula relacionada a isso daqui, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui uma sequência lógica de desenvolvimento, né? Temos aqui 45 até 99, são cerca de 55 tarefas, né, entre modelagem e desenvolvimento de módulos. Alguns desses cartões de tarefas têm várias tarefas dentro deles, né? Por exemplo, aqui o do PAF, você vai ver que tem 10 tarefas. Tá? E aí dentro dessas tarefas, né, por exemplo, TFIP, isso aqui pode virar um cartão com outras dezenas dessas tarefas, tá certo? Então, essa aqui é uma visão global do nosso cronograma, tá bom? Agora, quando é que cada item desse vai ficar pronto? Porque nós temos aqui a sequência e temos a deadline, prazo final, dezembro de 2021. Em dezembro de 2021 é quando finaliza o treinamento e ao finalizar o treinamento nós queremos o produto pronto, tá? Então veja, se você tivesse que fazer uma RP com esses 51 módulos, né, que são 24 desse lado, 24 desse e esses 3 módulos de bônus aí, são 51 módulos. Se você programa em Delphi, por exemplo, e um cliente te chamasse para fazer esse sistema aí, tá? Você teria aí 1 ano, digamos, ou 2 anos, para fazer 51 módulos de um ERP. Daria tempo? Né? Então você ia, sei lá, tentar fazer um cronograma em cima disso daí para falar para o cliente se daria tempo ou não, né? Então no nosso caso aqui são 6 sistemas, tá? E além disso, não são apenas os sistemas, mas também as videoaulas, o treinamento, né? Então, neste momento específico, o que nós podemos fazer em termos de cronograma é isto aqui, é organizar a sequência lógica e saber o que é que nós precisamos fazer neste momento, tá? Que é a parte da infra, que a gente está concluindo ali, né? Essa parte aí da responsabilidade, como eu já falei várias vezes, tá? E depois a gente vai começar a pegar nesses caras aqui, tá? Tem ainda os exercícios do Fênix, que ficaram pendentes, né? Muitos deles estão aguardando essa questão da responsividade, tá? A gente vai pegar neles para concluir esses caras aqui também, tá certo? Daí, né? Quando essa parte mais nebulosa estiver passada, eu imagino até o final deste ano, né? Quando for no início ali do próximo ano, nós vamos ter uma clareza para começar a definir em quais meses esses módulos aqui vão ficar prontos, tá? Porque se você se lembra lá no Fênix, né, nós fomos colocando os módulos dentro dos meses, né? No mês de abril a gente vai fazer 3 módulos, no mês de maio vamos fazer outros 3 módulos, tá? Então eu ainda não vou falar neste momento quais são os meses de cada módulo aqui, do Pegasus ainda não, tá bom? Porque nós estamos aí ainda nessa definição da infra e tudo mais, enfim, esse momento não é o momento ideal para eu falar dos meses de cada módulo, tá? Então nós vamos ficar neste momento com essa sequência e com a deadline, que é dezembro de 2021, tá? Então, dessa maneira você sabe, beleza, os caras vão pegar esse módulo aqui, depois do PAF vai ser a MFE, depois da MFE vai ser o administrativo, depois o KNAB, enfim. Com essa sequência aqui você já sabe o que a gente vai fazer até o final do treinamento, tá? O que você ainda não sabe neste momento, por exemplo, é quando o módulo FD Contribuições vai ficar pronto, né? Então você pensa, pô, você precisava mesmo era do FD Contribuições, quando é que ele vai ficar pronto?
Então, neste momento, nós não temos esta resposta, tá? Isso vai ficar mais claro para a gente no início ali de 2021, tá bom? Então é isso, tá? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, relacionado a isso, né? Você vê que nós colocamos aí umas imagens em todos os cartões, ficou mais legalzinho do que ficou o Fênix, né? Só tinha esse texto e tal. Então o quadro tá ficando bem legal aqui, bem organizado, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa sequência, né? Como é que nós estamos organizando aí o cronograma para o Pegasus, você pode abrir aqui um ticket de suporte e a gente vai te responder com todo prazer, tá bom?